Olá, eu sou o professor Anderson Alves Miguel e hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Para começarmos a nossa aula, vamos relembrar quais são as fases da Lua. Bom, inicialmente nós temos a Lua nova, depois de um período de tempo chegamos na Lua crescente, depois temos a Lua cheia, depois da Lua cheia ela começa a diminuir e temos a fase minguante e por fim nós temos novamente a Lua nova, para esse ciclo se repetir de novo e de novo. E essas são as fases da Lua. Mas, pessoal, o que nós podemos dizer sobre esse fenômeno? Qual é a principal característica dele? Bom, a principal característica desse fenômeno é que ele é um fenômeno que se repete depois de um período de tempo. E os fenômenos que trazem essa característica de se repetir depois de um período de tempo são chamados de fenômenos periódicos. Mas e aí, pessoal? Vocês conhecem outros fenômenos que têm essa característica? Olha, a resposta para essa pergunta é que na natureza existem vários outros fenômenos que têm essa característica, como por exemplo as marés. Mas por que as marés? As marés, ao longo de um dia, elas ficam altas, depois elas ficam baixas, depois elas ficam altas novamente, depois elas ficam baixas de novo e assim por diante. E isso é o que caracteriza um fenômeno periódico. Então, por conta disso, é que a maré também tem essa característica de fenômeno periódico, como nós vimos anteriormente. Mas, se vocês ainda não estão convencidos de que a maré realmente é um fenômeno periódico, nós podemos trabalhar com algumas informações dela para nós entendermos melhor sobre isso. Essas informações são a respeito de uma praia de Salvador, lá do dia 8 de março de 2022. Bom, estes são os dados. Mas, para nós entendermos melhor, conseguirmos visualizar melhor essas informações, nós podemos analisá-los lá no plano cartesiano. Então, vamos representar esses dados em um plano cartesiano. Então, representando essas informações do plano cartesiano, nós temos a primeira informação, depois a segunda, a terceira e a quarta informação da tabela. Bom, analisando essa disposição no plano cartesiano, fica evidente que depois de um intervalo de tempo, realmente está ocorrendo essa incidência, de repetição. Maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. E assim por diante. Então, isso de fato evidencia que as marés elas são realmente um fenômeno periódico. Bom, mas professor, nós falamos sobre fases da Lua, sobre marés, mas onde que entra a matemática nisso tudo? Então, pessoal, dentro da matemática existe uma área chamada funções, que vocês já devem ter conhecimento. Dentro das funções existem vários tipos, sejam ela linear, polinomial, função exponencial, logarítmica, e dentre essas funções existe um outro grupo especial de funções que são as funções trigonométricas. E essas funções trigonométricas, elas têm um comportamento semelhante ao comportamento desses fenômenos periódicos. Então, as funções trigonométricas são funções periódicas também. E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho melhor sobre a função seno. Então, pessoal, a função seno ela tem essa cara aqui. f de x é igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Bom, essa é a forma geral da nossa função seno. Mas calma, pessoal. Isso aqui é mais simples do que parece. Então, vem comigo que nós vamos entender melhor sobre essa função. Bom, percebam que aqui nós temos algumas letrinhas. O A, o B, o C e o D. E essas letras, elas são especiais para a função seno, porque essas letras são os parâmetros da nossa função. Então, como esses parâmetros eles são muito importantes para a construção da função seno, então nós vamos entender um pouco mais sobre esses parâmetros. Então, para nós começarmos o nosso estudo acerca dos parâmetros, vamos começar com o parâmetro A. Então, lá no GeoGebra, se nós atribuirmos diferentes valores para esse parâmetro A, nós conseguimos perceber que o gráfico da nossa função ela sofre um deslocamento no sentido vertical, ou seja, no sentido do eixo
y. Então, o parâmetro A ele está associado a esse deslocamento no sentido vertical. Agora, se nós fizermos essa mesma análise agora para o parâmetro B, da nossa função seno, nós conseguimos perceber que, à medida em que os valores desse parâmetro B vão ficando pequenos, ou seja, ali entre o intervalo menos 1 e 1, a função ela vai se encolhendo. E à medida que esses valores de B vão ficando maiores, a função ela vai se esticando. Então, o que isso significa? Significa que o parâmetro B ele está associado à amplitude da nossa função. E essa amplitude, ela mede o quanto os valores de y, ou seja, cada um dos pontos em cima da minha curva, estão variando em relação ao eixo y, seja no sentido positivo ou no sentido negativo, ou seja, acima ou abaixo do meu eixo y. E além disso, tanto o parâmetro A quanto o parâmetro B acabam influenciando na imagem da nossa função. Bom, então continuando o nosso estudo, partindo agora para o parâmetro C e fazendo a mesma análise lá no GeoGebra, nós temos que, conforme os valores desse parâmetro C se aproximam do intervalo menos 1 e 1, ou seja, ele assume valores dentro desse intervalo, o gráfico da nossa função ela tem uma expansão em relação ao eixo x. E quando os valores desse parâmetro C estão fora desse intervalo menos 1 em 1, o gráfico da nossa função ele começa a se contrair cada vez mais. Então, o que isso significa, pessoal? Significa que, à medida em que o valor do C está entre menos 1 e 1, nós temos um aumento do tempo de repetição da curva. E quando os valores estão fora desse intervalo, nós temos uma diminuição da repetição da curva. E isso está associado ao período da função. Então, o parâmetro C ele tem influência no período da função. E o período da função é justamente o intervalo que se passou até a ocorrência da repetição de um fenômeno. Por exemplo, lá no exemplo das luas, o período relacionado àquele fenômeno é um período de 28 dias, que é o tempo que leva para nós sairmos de uma lua nova e chegar novamente até uma nova lua nova. Bom, agora analisando o parâmetro D de novo lá no GeoGebra, atribuindo valores diferentes para esse parâmetro D, nós conseguimos perceber que a curva da nossa função, o nosso gráfico, ele sofre um deslocamento no sentido horizontal, ou seja, no sentido do eixo Y. Então ele tem um deslocamento tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, com isso, nós podemos dizer que o parâmetro D ele causa um deslocamento horizontal no gráfico, ou seja, um deslocamento em relação ao eixo X. Bom, pessoal, então voltando àquelas informações referentes às marés, será que é possível nós construirmos uma função trigonométrica que passe por esses pontos ou se aproxime o melhor possível? Bom, a resposta é sim. Para isso, basta que nós ajustemos os parâmetros A, B, C e D e assim nós conseguimos construir uma função seno que se aproxima o máximo possível dos nossos dados referentes a marés. E essa função, ela representa o comportamento das marés na praia de Salvador. E com essa função, nós conseguimos estimar a altura da maré a qualquer hora do dia. E na nossa próxima aula, nós vamos aprender a construir essa função passo a passo. Bom, então fazendo uma revisão, na aula de hoje nós aprendemos sobre fenômenos periódicos e funções trigonométricas. Bom, trabalhando com a função seno, nós vimos que o parâmetro A ele causa um deslocamento vertical, o parâmetro B influencia na mudança da amplitude e ambos os parâmetros estão relacionados com a imagem. O parâmetro C influencia no período da função e o parâmetro D ele causa um deslocamento horizontal no gráfico da nossa função. Bom, por hoje é só. Eu espero vocês para a nossa próxima aula. Até mais!